Isso aí, o Luca. Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Queridos, pastor James nos explicou hoje pela manhã que teremos um tema anual, tema para este ano de 2025, crescendo em unidade. Iremos, com a graça do Senhor, ao longo do ano, fortalecer esse aspecto nosso como igreja, buscando a unidade necessária para o crescimento, para o bom serviço ao Senhor nosso Deus. Um subtema: servindo uns aos outros. Que ao mesmo tempo é tão bom, tão gostoso essa porção das Escrituras, mas também muito desafiador, muito desafiador. Então, deixa-me ver aqui, ligado, ok. Vamos ver se... Aí. Nosso texto de hoje, então, Efésios capítulo 1, do verso 1 até o 14. A Martinha me passou aqui, olha que legal, o departamento infantil para as crianças, aquelas que permanecem aqui, algumas, um questionário que elas vão responder. Acho que isso aqui podia ser até passado para os adultos também, olha que coisa mais educativa. Então, me apresentando para elas responderem aqui, meu nome é Wagner, sou pastor auxiliar aqui. E a nossa leitura está aqui em Efésios, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Mas agora, no início, estarei lendo apenas o verso de número 3, na Nova Almeida Atualizada. Nos diz o verso de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, queridos. Mantenha a sua Bíblia aberta, pois nós vamos passar todo esse texto até o verso de número 14. A carta aos Efésios, como eu mencionei, é de uma profundidade maravilhosa. E interessante que o apóstolo Paulo, ao escrevê-la, ele lança mão de temas teológicos muito profundos. E isso dá a entender que os ouvintes, os destinatários desta carta já possuíam um conhecimento desses termos, como ele menciona: eleição, predestinação, adoção, graça, a unidade em Cristo, a nossa união com Cristo. E às vezes a gente percebe alguns irmãos que já estão há muito tempo na igreja e ainda têm dúvidas sobre esses temas. Então, se você, porventura, ainda não entendeu direito a doutrina da eleição, da predestinação, adoção e assim por diante, você, por favor, nos procure. Nós, a equipe pastoral, estamos já ao seu inteiro dispor, já estamos ativa, pronto para aconselhamentos, visitação, tirar as dúvidas. Tá bom? Pode nos procurar, não fique em dúvidas. Estou
mostrando aqui a base que tenho consultado para este sermão, principalmente do Logos, do William Hendricks, do João Calvino e do Itamir Neves, entre outras que a gente observa. Ele faz essa saudação inicial, versos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Tanto o comentário do William Hendricks como do próprio Calvino, eles reconhecem que essa carta foi endereçada à igreja de Éfeso, mas também era uma carta aberta para ser enviada a outras comunidades, a outros grupos de cristãos. E isso é tão relevante porque podemos, sim, nos ver aqui como sendo uma carta enviada a nós. Sabemos que toda a palavra de Deus é para nós hoje, é para a igreja do Senhor, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, mas desta forma especial aqui, aos santos, poderíamos dizer, que vivem em Goiânia e estão ali na igreja presbiteriana do setor universitário. Então, é muito bom perceber isso, mas veja que ao chamar de santos, traz sobre nós essa questão que nós somos esse povo dele, povo do Senhor, um povo separado, um povo santificado, um povo comprado, eleito, redimido, como iremos ver na sequência. Somos esse povo, então, que foi unido, separado. Dentro desse tema da união, a unidade começa com o próprio Deus, quem a estabeleceu, quem junta, então, quem separa esse povo para Ele mesmo. Eles, desde o início, tinham essa visão, essa interpretação clara de que eram pessoas escolhidas por Deus, separadas das demais da sociedade, para viver de uma maneira especial para a glória do nosso Senhor. Algumas divisões que podem ser feitas nesses versículos do 3 até o 14, e só uma curiosidade, do verso 3 até o 14, na língua original, é um único parágrafo, uma única sentença. Alguns comentaristas reconhecem que é a maior sentença, o maior parágrafo de toda a Escritura. E de uma maneira tão bela, tão grandiosa, tão inspirada o apóstolo Paulo estava, que ele traz essa doxologia, essa declaração de louvor. Perceba, tanto o Hendricks quanto o Calvino coloca de uma forma até meio poética, me permita ler. Hendricks diz o seguinte: a sentença iniciada por bendito seja, rola como uma bola de neve que vai saltando morro abaixo, aumentando de volume à medida que desce. Suas 202 palavras e os muitos qualificativos que elas formam, arranjados como telhas num telhado ou como degraus numa escada, são como fogosos corcéis que, ao serem soltos, atiram-se numa impetuosa velocidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O fundamento da eleição nos é apresentado aqui nesse verso de número 3, quando observamos ele enaltecendo a pessoa de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
ele mostra então que esse fundamento, essa base para a eleição é o fato de Deus ter se revelado a nós na pessoa de Cristo. Desde o princípio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Cristo que se fez carne, o Cristo que consuma toda a obra da redenção, o Senhor, o nosso Senhor, pelo qual nós somos alcançados, redimidos e podemos viver na presença dEle. O fundamento da igreja, o fundamento da salvação, o fundamento da eleição é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, a Ele toda a glória. Então, quando pensamos aqui a respeito de a base, o fundamento, é o próprio Senhor Jesus. Não há outro a não ser Ele. Preciso mencionar, porque alguns questionam, mas o que seriam essas regiões celestiais? Então, só para que você não fique em dúvida a respeito disso, regiões celestiais ou lugares celestiais, aponta para o reino espiritual, aponta para onde está o Senhor, indica que essas bênçãos que ele relata, todas essas bênçãos que ele relata aqui, elas vêm do céu, elas têm origem no Senhor. Não se refere a um local físico, mas uma realidade espiritual presente, acessível por nós, por meio da fé no Senhor. Na sequência, ele trata do objeto da eleição, ou seja, a quem ou ao que se direciona essa ação tão maravilhosa de sermos eleitos, escolhidos por Deus. Observa que o alvo da eleição divina somos nós, o povo de Deus. Verso 4 nos diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perceba que ele mostra que Deus nos escolheu nele, Ele nos predestinou, Ele nos adotou, nos tornando assim filhos. O objeto da eleição somos nós, o alvo somos nós. Deus elegeu, escolheu pessoas essas que foram alcançadas pelo Senhor no devido tempo que Ele mesmo planejou, e que agora, redimidas, compõem o corpo de Cristo, a igreja. E isso, queridos, é tão grandioso, porque mostra o texto que foi algo feito antes da fundação do mundo. E quando pensamos na eleição, quando pensamos na predestinação, e nós de herança reformada, nós presbiterianos em particulares, defendemos essa doutrina por crer que ela é a mais condizente com as Escrituras. Diz o texto que isso foi algo que foi feito antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu, ou seja, nos elegeu, nos predestinou, diz o verso 5, em amor nos predestinou. Há um objetivo para isso, para que assim sendo, então pudéssemos ser adotados e transformados em filhos dele, através de Jesus Cristo. Queridos, não estamos perdidos nesse mundo, um mundo tão estranho, épocas tão estranhas que vivemos. No Senhor nós temos o sentido da nossa existência.
Nas Escrituras encontramos o propósito para o qual fomos criados, para o qual viemos a este mundo. E por mais difíceis e complicados que sejam os dias que você possa estar vivendo ou venha viver, lembre-se sempre que você não é obra do acaso, você foi pensado, planejado, criado, escolhido lá na eternidade por um Deus santo, Deus único, Criador dos céus e da terra. O único Senhor decidiu te criar e criar para viver eternamente com Ele. Te trouxe ao mundo nessa presente época e ajuntou você com esses demais irmãos ao seu lado, para que juntos compuséssemos essa igreja e batalhássemos pela fé cristã, hoje, nesse mundo complicado, como temos visto aí. Somos filhos, fomos adotados, e a ideia, a ilustração aqui da adoção, da doutrina da adoção, e quando o apóstolo Paulo lança mão dessa figura aqui, o ritual de adoção naquela época era algo bem sério, bem complexo, mas que dava à pessoa, ao filho que fosse adotado secularmente naquela época, uma libertação, uma nova condição de ser uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova identidade, aonde ele não tinha mais nenhum compromisso com aquela família anterior, mas agora com aquela próxima, aquela nova família com que ele estava vivendo. E é isso que Cristo faz conosco. Quando somos convertidos, libertos, salvos, redimidos, somos adotados, passamos a fazer parte da família do Senhor. E é isso que Ele chama dessa nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Um povo escolhido, chamado pelo Deus eterno. O objeto, então, da eleição somos nós, queridos, chamados, como diz no verso 6, para o louvor da glória da sua graça. E, às vezes, eu não sei se você já teve algumas perguntas, sabe aquelas perguntas meio infantis? Mas como é isso, né? Deus fazendo algo para o seu próprio louvor. Parece um negócio meio egoísta, né? A pessoa que faz pensando em se exaltar, né? Está se achando. Quando a Bíblia fala aqui, e ela vai falar várias vezes em Efésios, a respeito de Deus fazer algo para a sua própria glória, isso não tem nada de egoísmo, mas é uma demonstração de que Ele é a fonte maior. Não há nada maior do que Deus, não há nada melhor do que Deus, não há nada mais digno do que o próprio Deus. E tudo que nós fazemos em benefício de algo ou de alguém. O próprio fato de você não fazer nada, eu vou ficar quieto em casa, você está fazendo algo em benefício próprio, para satisfazer ali o seu cansaço, a sua preguiça, ou coisas desse tipo. Tudo que nós fazemos, ou deixamos de fazer, estamos fazendo em benefício de algo ou de alguém. Então, se Deus não faz para a sua própria glória, faz para a glória de outro. E se fizesse para a glória de outro, significa que haveria outro maior do que Ele próprio. Como não há, tudo que Ele faz é para a sua própria glória. Porque Ele está acima de tudo e de todos. Por isso, Ele é Deus. Então, graças ao nosso próprio Deus. E quando você lê sobre Ele
fazendo algo para a sua própria glória. Lembre-se disso, que não há nenhum maior do que Ele. Ainda falando sobre o objeto da eleição, o fato de Deus ter nos elegido, nos escolhidos para sermos povo dele, no verso 7 diz: nele nós temos a redenção pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Perceba que ainda nessa mesma perspectiva, observamos que o alvo, o objeto da eleição somos nós. É através da obra do Senhor que nós temos a redenção, que nós temos a remissão dos pecados. Embora redenção e remissão sejam conceitos parecidos, temos algumas diferenças. Quando fala sobre redenção, é o ato de Cristo nos libertar da escravidão. Escravidão do quê? Escravidão do pecado. O pecado escraviza, o pecado nos mantém afastados de Deus. Então, o ato de redimir é quando Cristo paga o preço, nos liberta do pecado. E Ele fez isso pagando um preço de sangue, entregando-se naquela cruz como sacrifício por mim, por você, por todos esses eleitos, escolhidos pelo Senhor. É a igreja que Ele compra com preço de sangue. Agora, quando falamos a respeito da remissão, falamos a respeito do perdão completo dos nossos pecados, o cancelamento de todas as nossas transgressões. Em Cristo, Deus remove então toda a culpa, anula a sentença contra nós. Então, quando fala a respeito de redenção, fala que Ele nos libertou, e quando fala de remissão, fala que Ele perdoou, cancelou todas as nossas dívidas. Que coisa maravilhosa, que paz, que tranquilidade podemos e devemos sentir ao entender que, se não fosse a ação bondosa, misericórdia do Senhor Jesus, nós estaríamos como escravos, como muitos ainda estão vivendo neste mundo, entregues ao pecado, praticando todo tipo de mal, longe de Deus, seguindo um caminho de morte, um caminho de perdição eterna. Se você está aqui e se você acredita em Jesus, não é porque você é melhor do que os outros, é porque lá na eternidade, Deus, ao criar você, já criou com esse destino eterno que veio se cumprir agora na sua vida. É Ele quem te escolheu, é Ele quem bondosamente fez tudo por nós. Graças a Ele, então. Veja que diz o verso 8 que Ele derramou abundantemente sobre nós. Abundantemente, bondosamente. Essa paz que vem de Cristo, que excede todo o nosso entendimento e é capaz de nos conduzir até o final da nossa jornada. E ainda dentro do objeto da eleição, os versos 9 a 11, diz que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, mais uma vez, observamos que esse objeto somos nós, a igreja dele. Diz que ele revelou esse mistério. Na teologia paulina, nos escritos de Paulo, mistério não significa algo enigmático, algo oculto, como às vezes utilizamos normalmente na nossa língua, mas se fala a respeito de uma verdade que estava escondida, que estava guardada ao longo do tempo e que veio se revelar em Cristo. Desde o início nós lemos nas Escrituras Deus prometendo aquele que viria para pisar a cabeça da serpente, o Messias prometido, o Redentor, o Salvador. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, tudo converge, tudo centraliza nele. Aliás, tudo na Bíblia está centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando alguém é novo na fé e começa a ler a Bíblia, parece que tudo é complicado, não faz sentido, como é que essas coisas... enquanto ela não entende a obra de Jesus, nada mais vai fazer sentido mesmo. Quando ela entende a obra de Jesus, parece que tudo vai clareando, e realmente vai clareando, porque tudo começa a fazer sentido, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, tudo começa a fazer sentido, quando olhamos, miramos para a obra de Cristo. Então esse mistério revelado a nós, igreja, sim, o mistério foi revelado a nós, porque nós conhecemos a Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que foram escolhidos, fomos escolhidos por Ele, para andar com Ele, para viver com Ele, para seguir os ensinamentos dEle, e para fazer a obra, a missão que Ele nos incumbiu. Quero destacar um pouco mais essa questão do verso 10, quando diz que tudo convergiu nele, na plenitude dos tempos, no tempo certo, escolhido por Deus, todas as coisas, no céu, na terra, tudo se encaixa agora, todas as profecias se cumprem na pessoa de Jesus, e nele, nós também, diz o verso 11, passamos a fazer parte dessa obra. Fomos feitos herança, estamos nesse propósito, segundo o conselho, a vontade eterna de Deus, a maior de todas as histórias. Nós fazemos parte dessa história, do Senhor e Salvador, daquele que veio ao mundo, daquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E ainda nesse texto, observamos dos versos 12 ao 14, o propósito da eleição. Diz o verso de número 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Som. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, nele também
crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ele fala agora a respeito do propósito, a finalidade, o objetivo principal. Por que que Deus elegeu? Por que que Deus te escolheu? Por que que Deus escolheu um povo? Por que que Deus estabeleceu uma igreja que nada mais é do que esse ajuntamento do povo escolhido por Ele? Veja que a eleição tem um propósito principal de louvar a glória da graça de Deus, para sermos, diz o texto, para louvor da sua glória. O propósito da eleição, então, é revelar a glória de Deus. Não existe propósito maior e mais sublime do que este. A igreja do Senhor é para ser sal e luz neste mundo. Quando você olha até mesmo no Antigo Testamento, a igreja de Deus, que é o povo de Deus no Antigo Testamento, diz as Escrituras que eles eram para ser luz para as nações. Através daquele povo no Antigo Testamento, Deus mostrou para todas aquelas nações que Ele era o único Senhor, acima de qualquer outro que se intitulasse Deus ou manifestasse algum tipo de poder. Havia o Deus eterno, o Yahvé. E ao olharmos para o Novo Testamento, da mesma forma, observamos Deus manifestando através de Jesus e da sua igreja, que somos nós, e levamos a palavra dele adiante. Deus fazendo tudo para o seu próprio louvor, para a sua própria glória, para os seus planos eternos. Então, observe que ele mostra aqui, verso 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo. O Espírito é o penhor. Ele menciona a respeito do selo, a respeito do penhor, falando a respeito de selo, é a marca da posse, de autenticidade, de proteção. O Espírito em nós nos identifica como propriedade do Senhor, é Deus vivendo em nós e através de nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele é também descrito como o penhor, uma garantia inicial de que o pagamento será realizado. A presença do Espírito em nós nos dá essa garantia, esse penhor, de que chegaremos ao final dessa jornada e viveremos eternamente com Deus. A obra já iniciada do Senhor e que será plenamente consumada quando Jesus voltar. Chegando próximo à sua partida, à sua morte, Jesus vai advertindo os seus discípulos: olha, eu vou partir. E ele percebe os seus discípulos entristecendo, e ele diz: olha, eu não deixarei vocês a sós, não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Espírito da promessa, ele estará com vocês. E quando pensamos no Espírito Santo como Consolador, às vezes temos uma visão meio equivocada de um Consolador, que é aquele que vem nos momentos que nós estamos tristes, para poder fazer um cafuné, um afago, e trazer um pouco de alegria ao coração entristecido. Mas a ideia do Consolador é da presença, porque ele estava partindo, mas ele não iria deixar a sua igreja, os seus discípulos sozinhos. Nós não estamos sós. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando Jesus fala que estará conosco todo o tempo, Ele está sim presente conosco na pessoa do Espírito Santo. Ele é o selo
é a marca do Senhor em nós. Ele é o penhor, é a garantia de que nós chegaremos ao fim. A perseverança, a doutrina da perseverança dos santos, aponta para o fato de que o Espírito Santo em nós vai nos conduzir, vai nos preservar, nos levar até o final dessa jornada, até a vida eterna. Graças a Deus por isso, né, queridos? Partindo para a nossa conclusão, fazer uma conclusão e uma aplicação. Concluindo, Deus nos escolheu para sermos santos, nos predestinou e adotou, nos redimiu, nos perdoou, nos revelou a sua vontade, nos deu herança em Cristo, nos selou com o Espírito Santo. Precisa de mais alguma coisa? Poxa, às vezes nós somos meio ingratos. Na menor tribulação, na menor dificuldade, nós começamos a nos entristecer, começamos a pensar, será que Ele me ama mesmo? Por que Ele não responde a minha oração? Eu gostaria de desafiar você a pensar na grandiosidade da obra, que demonstra todo o amor, todo o plano de Deus, de maneira especial, por você. Ele fez tudo isso em louvor da sua glória, verso 6, 12 e verso 14. Ele fez tudo isso para mostrar que Ele é o Deus Supremo. Diante disso, queridos, fazendo uma aplicação dentro do nosso tema, crescendo em unidade, e o nosso tema particular de hoje, da mensagem de hoje, para aqueles que vão anotar aqui no questionário da Martinha, o fundamento da unidade é o fato de sermos escolhidos e redimidos em Cristo. Queridos, tudo veio a convergir na pessoa de Jesus. Ele fez toda esta obra, essa maravilhosa obra, para juntar, edificar, unir um povo. Quando falamos de igreja, falamos de nós, povo de Deus, discípulos do Senhor Jesus, os escolhidos por Ele desde a eternidade. A grande obra, toda a ação de Deus revelada a nós nas Escrituras, era no sentido de juntar esse povo. E o fato de termos sido escolhidos, redimidos, é evidência então de que, como igreja do Senhor, nós precisamos nos unir em prol da missão que Ele passou a nós. Ele fez tudo isso, Ele agiu tão bondosamente sobre nós, e nos deu muito mais, nos deu a graça de podermos ser cooperadores na proclamação do Evangelho, para que possamos crescer em unidade. Nós precisamos começar, primeiramente, a sermos mais fiéis e dedicados ao Senhor. O desafio para você, para mim, para nós, é primeiro olhar para dentro, nos corrigirmos naquilo que é necessário, valorizarmos mais o Senhor e as práticas devocionais, a leitura bíblica, a oração, o estar congregando, participando com os irmãos. Na sequência, o desafio para nós
é nos envolvermos uns com os outros e juntos fazermos a obra do Senhor, vermos a igreja crescendo e podendo investir cada vez mais no Evangelho, na missão, na propagação. Então, queridos, vamos fazer isso, vamos juntos batalhar pelo Senhor aqui nesta igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, agradecemos por Tua palavra, agradecemos pela obra que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque Teus planos são tão grandiosos, vai além da nossa capacidade de compreender. Então nós cremos, porque está nas Escrituras. Então cremos e agradecemos, ó Deus, por Teu grande amor e misericórdia sobre nós. Abençoa-nos individualmente e abençoa-nos como igreja, para que possamos ter unidade e assim nos fortalecer para Te servir cada vez melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos passar ao momento da ceia.